20º aspecto da nova vida que nós recebemos pela fé em Jesus Cristo. E esse é muito parecido com nova vida, nova vinda. A nova vida aponta para a nova vida. Se nós celebramos a Santa Ceia, nós celebramos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, nós celebramos ela em memória de Jesus até que ele venha. As últimas palavras de Jesus em Apocalipse 22:20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. As últimas palavras de Jesus foram: sim, venho em breve. Então, quando a gente fala de segunda vinda, a segunda vinda de Jesus será diferente da primeira. O quê? Como? E a segunda vinda Jesus falou sobre ela várias vezes nos evangelhos. Ele fala na segunda vinda que ele irá separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas, as virgens prudentes das loucas e os maus dos bons. Na parábola do joio e do trigo que nós encontramos em Mateus 13, em Mateus 25 nós encontramos a parábola que fala dos bodes e das ovelhas, que fala das virgens prudentes e das loucas. E também Jesus falou que na vinda do reino de Deus ia separar os peixes bons dos peixes maus, que é conhecida como a parábola da rede, que também está em Mateus 13. Falando sobre a segunda vinda de Jesus, os próprios discípulos ali em Mateus 24 vão chegar para Jesus e vão perguntar qual que seria o sinal da sua segunda vinda, da sua nova vinda. E ninguém saberia, e ninguém sabe, nem mesmo Jesus enquanto estava aqui na terra. Vamos ver aqui Mateus 24:3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular, dizendo: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Os próprios discípulos já estavam perguntando para Jesus qual seria esse sinal da segunda vinda de Jesus, que será como um relâmpago, que será com poder e grande glória. Na primeira vinda de Jesus, Jesus veio como um filho de carpinteiro, como um carpinteiro é uma profissão de pessoas pobres, de pessoas que cuidavam da construção civil, pois cuidava tanto da construção civil, como das outras coisas que envolviam madeira naquele tempo. Você tá falando sério? Então, Jesus, ele veio sem glória, sem dinheiro, sem riqueza, sem fama, sem sucesso dos homens, e por isso que ele é desprezado pelos religiosos da época, porque eles eram avarentos. É mesmo, é? Jesus não veio como Salomão, em glória, em pompa, de riqueza, e não veio como Davi, como um guerreiro para destruir Roma, os inimigos de Israel, e estabelecer o reino de Deus ali na região da Palestina. Não. Mas, no entanto, a segunda vinda de Jesus será diferente. Será com poder e grande glória. Nós temos que tomar cuidado, porque muitos já vieram e estabeleceram datas. O próprio Jesus disse, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Enquanto Jesus estava na terra, ele não o sabia. Claro, agora Jesus glorificado, que recebeu toda a autoridade, o sabe. E aí Jesus vai dizer que, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Quando ele fala Filho do Homem, está se referindo a si mesmo. E o que eu preciso entender? Que o meu papel não é descobrir a data. O meu e o seu papel não é descobrir a data. O meu e o seu papel é estar pronto para essa vinda. Olha só o que Jesus diz lá em Mateus 24, a partir do 42.
do versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas estendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, ao qual seu Senhor encarrega da sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo em que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espere, numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então eu tenho que compreender que Jesus virá numa hora em que a gente menos espera. Então tem que estar preparado. Assim. Jesus deu o exemplo do joio e do trigo, que o joio vai crescer e que no final dos tempos Deus enviará seus anjos para colher a todos, porque o joio é muito parecido com o trigo, no entanto é venenoso. No entanto, os dois crescem juntos, então tem que esperar até a colheita, cortar, ceifar e separar. Então Deus vai separar o joio do trigo. O joio parece com o trigo, mas Jesus fala que é o filho do maligno. Então pode ser religioso, mas parece religioso, mas não é um filho de Deus. Deus vai separar. Jesus vai separar, em Mateus 25 vai dizer, o bode das ovelhas. As ovelhas são aqueles que fizeram bem para os menores. Deram o que comer, deram o que beber, deram o que vestir, visitaram, colocaram roupa, enquanto que as ovelhas fizeram isso, fizeram para Jesus, enquanto que os bodes não fizeram. Jesus, apartai-vos de mim, disse para eles. Enquanto que as virgens prudentes, diferente das virgens loucas ou nécias, são aquelas que esperam a vinda do noivo que vem à meia-noite com óleo extra, porque apagou o lampião e aí deixa o óleo aceso. Enquanto que a parábola das redes também é comparada com uma grande rede que pega muitos peixes e que os peixes bons são guardados, enquanto que os peixes maus são jogados fora. E tem que entender que ninguém sabe o dia e a hora. No entanto, Jesus me mandou vigiar. É verdade. Vigiar. Sinais da sua vinda seriam que o amor iria esfriar, que iria aumentar a inequidade, que a fome, as pestes, os terremotos, as guerras iriam acontecer. Nós estamos vendo todas essas coisas, principalmente o amor esfriar entre as pessoas, mesmo dentro da igreja, a inequidade aumentar entre as pessoas, dentro da igreja, os valores da sociedade estão mudando, estão entrando, migrando dentro da igreja, cada dia mais as pessoas cauterizadas a todas essas coisas. Então, meu e o seu dever é manter-nos firmes vigiando, porque quem perseverar até o fim, Jesus disse, será salvo. Eu tenho que manter as minhas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho que me cuidar para que meu nome continue escrito no livro da vida e não tomar a marca da besta, nem negar a Jesus e nem deixar de me arrepender dos meus pecados. O dever de todo aquele que experimentou a nova vida é manter-se firme, vigiando. E por que Deus ainda não voltou? Muitos vão dizer assim, mas Jesus não voltou. Mas 2 Pedro 3,9 vai nos dizer que Deus não tarda a sua promessa. Mas 2 Pedro 3,9 diz, tarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepioso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então nós estamos vendo que a segunda vinda de Jesus será com poder e grande glória e não será mais para salvar, será para julgar e será com fogo. Então eu tenho que me manter firme, perseverar firme. Como diz 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos que também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que neles dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os
que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Bom, muito bom! Então o Senhor virá quando a gente menos espera, quando as densas trevas aumentarem, quando o amor esfriar. Aguarde, por favor. Nós temos que estar firmes. Como? Enquanto isso... Vigiando, estando cheio do Espírito, vivendo em santidade, compartilhando o Evangelho, fazendo discípulos, estando firme na igreja. Acertou! E livres da corrupção, do mal, da maldade, das bebedices, das glutonarias, de todas essas coisas que vão pegar as pessoas como um laço e vão prender o coração dessas pessoas nessas coisas. Que estejamos preparados para a nova vida. Acabou. Oremos, Pai, Senhor Jesus, que nós possamos encontrar como um bom servo, preparado para a sua segunda vida, com óleo extra na botija, tendo preparado os nossos corações, ajudando aqueles que precisam, sendo trigo, sendo o peixe bom, sendo aqueles que forem encontrados de pé diante do Senhor, pela fé no Senhor, preparados para encontrar o Senhor nos ares, ou se estivermos dormindo, voltar junto contigo na sua segunda vinda, no nome de Jesus. Se Jesus vai voltar enquanto nós estivermos vivos, o que importa é se morrermos, nós temos que estar prontos para o juízo de Deus que vem depois da morte. Ufa! E aí nós vamos voltar com Jesus. Mas se estivermos vivos quando ele voltar, da mesma forma nós vamos encontrar a ele nos ares. Então, de qualquer forma, eu tenho que vigiar para estar pronto, atento, alerta, olhando primeiro para mim, porque eu só posso cuidar de mim mesmo. Os outros eu posso influenciar, eu posso apontar, eu posso ajudar, mas eu não posso tomar a decisão pelos outros. Então, que estejamos prontos para a nova vinda do Senhor. Espero você na próxima aula, que nós vamos falar da nova morada eterna que Deus preparou para nós.